Olá, amigos. Esse é mais um Notícias da Semana. Aqui mais uma vez para vocês as notícias mais importantes de Alagoas, do Brasil, do mundo e de ciências. Se você estiver ouvindo no YouTube, peço que você curta o vídeo e comente. Se você estiver vendo esse material no YouTube, também dá aquela curtida e aquele compartilhamento para chegar em mais pessoas. E se você está ouvindo depois de baixar no Sua Música, fala com a gente depois pelo Zap, tá bom? Agora fiquem com as notícias. E essas são as notícias de Alagoas. Mais uma vez, o produto mais exportado produzido aqui no estado foi o açúcar. O crescimento foi de 32% nas importações de Alagoas e elas atingiram 3 bilhões em 2022. Já as importações encerraram o ano passado com uma alta de 2,6% e somaram mais de 700 milhões. Em segundo lugar, apareceram os minérios de cobre e seus concentrados. Eles representaram 23% do total de exportações. De acordo com o governo federal, o produto rendeu ao Estado 134 bilhões de dólares, uma alta de 97,1%. Vale lembrar que uma das jornadas mais exaustivas de trabalho em todo o país é a do cortador de cana. Em 2023, o salário de um trabalhador dessa área será de um pouco mais de R$ 1.100 para uma jornada de 44 horas semanais. O salário de cortador de cana-de-açúcar em Alagoas em 2023 foi calculado por uma amostragem de 23.137 salários profissionais contratados e envolvidos em convenção coletiva, acordo coletivo ou dissídio de cortador de cana-de-açúcar em todo o estado. Alagoas perdeu essa semana um importante representante e defensor dos direitos humanos e das pautas sociais. O escritor, historiador e professor emérito da Universidade Federal de Alagoas, Luiz Sávio de Almeida, faleceu aos 80 anos em um hospital particular de Maceió. O professor foi responsável por produzir uma rica e extensa obra, tornando-se uma referência no Nordeste, devido às suas pesquisas que tratam principalmente de povos anônimos, que foram cruciais para erguer o Estado ao longo da história. Estamos falando dos índios, das mulheres, dos negros, pais e mães de santo. Alagoas foi o estado que mais reduziu a violência na década. Em 10 anos, houve uma redução de 46,5% nos crimes violentos letais e intencionais. Só em Maceió, a redução foi de 52%, além da redução nos furtos, roubos e outros crimes. Agora, as principais notícias do Brasil. Em julho de 2005, o Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República abriu sindicância interna para apurar os responsáveis pelo vazamento de informações sigilosas à imprensa. À época, o Correio Brasiliense e o Estado de Minas publicaram reportagem revelando que o chefe de gabinete, general Jorge Amado Félix, não alertou o presidente Lula sobre as suspeitas de corrupção dos Correios, identificadas pelo Serviço Secreto do Governo. A comissão de investigação não encontrou os responsáveis pelos vazamentos, porém, encontrou indícios de que agentes da Agência Brasileira de Inteligência vazaram informações do Serviço Secreto para a Embaixada dos Estados Unidos no Brasil. Os indícios surgiram a partir de 3 depoimentos, incluindo da própria chefe de gabinete do então diretor-geral da Agência de Inteligência. A informação consta em documento secreto produzido pelo GSI em 4 de julho de 2005. O sigilo para o arquivo expirou em julho de 2020 e o documento foi disponibilizado pela Presidência da República após requerimento de um cidadão. A Câmara dos Deputados deu sinais de que pode avançar em pauta de combate à violência contra a mulher. A Casa recebeu 5 projetos de lei para estabelecer protocolo que priorize o atendimento de mulheres vítimas de violência sexual em casas noturnas, bares, restaurantes e estabelecimentos semelhantes. O número de mortes em decorrência de ações policiais é o menor em São Paulo desde 2005, com 419 vítimas no último ano. No entanto, a letalidade da polícia nos momentos de folga se manteve.
Os dados indicam que essa diminuição está diretamente relacionada ao uso de câmeras nas fardas dos PMs. O secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite, reconheceu que o monitoramento influenciou na redução das mortes, mas deu mais destaque ao treinamento de policiais, como um aspecto fundamental nesse índice, o que não é corroborado por especialistas. Embora a Lei Maria da Penha tenha sido um marco na violência de gênero, dados do Conselho Nacional de Justiça revelam que os crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher são tratados como delitos de menor potencial ofensivo. Em 2021, foram mais de 600 mil novos processos, mas apenas um pouco mais de 300 mil tiveram sentenças, sobre as quais não há informações, ou seja, a hipótese de impunidade na prática. Também mais de 1 milhão de processos à espera de providências iniciais. 70% das vagas destinadas a médicos no território Yanomami não foram preenchidas, segundo o Ministério da Saúde. Das 27 vagas criadas pelo programa Mais Médicos, 19 estão vazias. A rotatividade desses profissionais no Distrito Sanitário Especial Indígena Yanomami tem sido alta. A média de permanência na região é de 322 dias para médicos formados no Brasil e 733 para graduados no exterior. Das 19 vagas abertas por um edital em junho do ano passado, apenas uma foi preenchida. A Comissão de Ética Pública da Presidência autorizou 3 ex-ministros e um ex-presidente da Petrobras do governo Jair Bolsonaro a atuarem imediatamente em empresas da iniciativa privada, mesmo que estas tenham relação com cargos que ocupavam. Eles poderiam receber salários pelos próximos 6 meses para evitar conflitos de interesse. Ao mesmo tempo, a comissão liberou o pagamento de 40 mil mensais a ex-ministros que não disseram ter recebido propostas de emprego. Um deles é o general Luiz Eduardo Ramos, ex-secretário-geral da Presidência, que ainda acumulará a aposentadoria como militar e penduricalhos que elevarão seus vencimentos mensais a R$100 mil. E agora as principais notícias internacionais. Desde que Xi Jinping anunciou o fim do investimento a novos projetos de exploração de carvão no exterior, a China vem aumentando o apoio a projetos de energia renovável. O progresso alcançado nesta área em 2023 pode ser crucial para a trajetória climática do planeta. Um terremoto de magnitude 7,9 atingiu o centro-sul da Turquia e o noroeste da Síria, deixando milhares de mortos e feridos. O tremor também foi sentido no Chipre e no Líbano. O melão brasileiro conquistou os chineses. Embora a Europa seja o maior consumidor das frutas brasileiras, a China entrou na jogada e foi um dos grandes compradores do setor nos 2 primeiros anos de pandemia. Em 2021, a fruticultura de exportação bateu recorde de faturamento. Chegou a US$1 bilhão. Mas, como é de se esperar, a produção agroexportadora não favorece a qualidade de vida das comunidades e a preservação dos recursos hídricos e culturais de seus territórios. Hoje começa a era de industrialização do lítio boliviano. Foi o que disse o presidente da Bolívia, Luiz Arce, durante a cerimônia de assinatura de um acordo histórico com o consórcio liderado pela chinesa CATL, que permitirá à Bolívia fabricar e exportar baterias de lítio. A Bolívia é o país com mais reservas de lítio no mundo. Em 2021, possuía 21 milhões de toneladas, 23,6% dos recursos do mundo. Mas esse ano produziu apenas 543 toneladas de carbonato de lítio. A quantidade é muito abaixo da produzida no mesmo ano pela Austrália, 550 mil toneladas, principal produtor mundial, e quarto em reservas, com 6,3 milhões de toneladas. O presidente executivo da Yacimentos de Lítio Bolivianos, Carlos Ramos Mamani, disse que com a adoção da tecnologia de extração direta de lítio, espera passar a produzir 40 mil toneladas de carbonato de lítio por ano a partir de 2025. Um artigo da Nautilus explora as descobertas de anos de pesquisas do professor de genética e bioestatística Steven Howard. O pesquisador se dedica a decifrar a dinâmica do envelhecimento em diferentes tecidos do corpo humano, buscando entender nossa idade biológica
para além da métrica cronológica. Junto com outros pesquisadores do campo, Horvath acredita no princípio de que o envelhecimento não é uma armadilha proposta pela natureza, mas sim um erro no código dos seres vivos. Sendo assim, resta a pergunta sobre a possibilidade de reverter esse erro, por meio do fortalecimento da saúde celular e aumento da sua resiliência. Em um ensaio para uma revista da área, ela aponta que o conceito de normal para definir humano surge a partir da distribuição normal da estatística. Nessa distribuição, a maioria das observações se concentram em torno de uma média. A concepção de que os humanos também são, em sua maioria, como a média, surge a partir disso. Os desviantes seriam os que agem ou vivem de forma diferente. O conceito de normal também se confundiu muito com o conceito de ideal, tomando certo tipo bem específico de pessoa como o padrão esperado. O conceito de normal é útil em certos casos. A dor ao urinar não é normal e pode significar uma patologia, por exemplo. Mas é, ao mesmo tempo, um conceito limitado, porque ser diferente das outras pessoas é a regra e não a exceção. A criação amadora de aves silvestres não contribui para a conservação de espécies nativas. A conclusão está no relatório feito pelo IBAMA, que analisou os dados sobre manutenção amadora de pássaros entre 2004 e 2020. Criadores inserem informações falsas na base de dados, já que declarar morte, fuga ou roubo de aves abre vagas nos viveiros para animais vindos da criação ilegais ou da natureza. Como qualquer outra língua, o português falado no Brasil está constantemente mudando. A formação do idioma brasileiro tem enorme influência do Iorubá e do Kibundo, línguas africanas trazidas pelos escravos, e das línguas dos povos originários. A margem equatorial brasileira é uma ampla região litorânea que abrange 5 bacias sedimentares, que vão do Rio Grande do Norte ao Amapá. Por estar em uma área que pode ter uma grande quantidade de petróleo e gás, a região é chamada pelo setor petroleiro de Novo Pré-Sal. Mas ambientalistas alertam para os riscos de abrir novas fronteiras exploratórias nessa região, que pode afetar povos indígenas, quilombolas e ribeirinhos, além de um sistema de recifes de corais e de manguezais, importantes para o equilíbrio sustentável do nosso planeta. O governo mexicano vai inaugurar em abril a primeira fase do maior parque fotovoltaico da América Latina. É o 7º maior do mundo. O projeto verde fica no solo desértico de Puerto Penasco, no estado de Sonora. Quando estiver concluído, serão 1 milhão de megawatts de capacidades em uma área de 2.000 hectares. Até agora, já foram investidos 840 milhões de dólares dos 1,6 bilhão previstos. Bom, é isso, pessoal. Muito obrigado a quem chegou até aqui e até a próxima semana.